Se você está assistindo a isto e pensando em alguém que ama, que tem carregado em silêncio o peso de todos, por favor, não desvie o olhar. Esta história precisa ser ouvida. Nunca pensei que seria o tipo de mulher que precisaria implorar por um mínimo de respeito na casa do próprio filho. Aos 62 anos, depois de entregar tudo o que tinha a todos que amava, me vi parada em uma cozinha que não parecia mais um lar, segurando um jornal com anúncios de emprego que poderiam muito bem ter sido escritos em um idioma estrangeiro. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas da raiva silenciosa que se acumula quando você percebe que as pessoas pelas quais você se sacrificou veem você como nada mais que um fardo do qual mal podem esperar para se livrar. Meu nome é Maria, e esta é a história de como aprendi que, às vezes, as pessoas que mais deveriam amar você são as que mais ferem. Tudo começou tão gradualmente que eu quase não notei. Depois que meu marido faleceu, há 8 anos, Daniel, meu único filho, meu orgulho e alegria, me convidou para morar com sua família. Mãe, nós precisamos de você, ele disse, a voz cheia do que eu achei ser um afeto genuíno. As crianças adoram a avó, e a Juliana precisa de ajuda com a casa enquanto eu foco em fazer meu consultório crescer. Eu acreditei nele. Que Deus me ajude. Eu acreditei em cada palavra. Arrumei minhas coisas no apartamento pequeno que eu mal conseguia pagar com a minha pensão por morte e me mudei para a linda casa deles em um condomínio tranquilo, com tanta esperança no coração. Finalmente pensei, eu poderia ser útil de novo. Eu poderia importar. Depois de me sentir tão perdida e sem propósito após a morte do meu marido, a ideia de ser necessária parecia uma salvação. Nos primeiros meses, foi tudo o que eu sonhei. Eu acordava cedo para preparar o café da manhã para todos, fazia a marmita de Daniel com o mesmo cuidado que tinha quando ele estava no primário, levava a pequena Alice para o ônibus segurando a mão de Mateus, enquanto ele tagarelava sobre dinossauros e aventuras no parquinho. Juliana parecia grata pela ajuda, e Daniel beijava meu rosto antes de sair para o trabalho, chamando-me de sua salvadora. Eu me joguei de cabeça na vida deles. Aprendi de cor as histórias de ninar favoritas de Alice. Ajudei Mateus com a leitura, organizei encontros de amigos e festas de aniversário. Eu cozinhava o jantar da família todas as noites, refeições de verdade, com legumes que as crianças comiam porque eu tinha descoberto como torná-los divertidos. Eu mantinha aquela casa impecável, lavando a roupa antes mesmo que alguém percebesse que estava suja, garantindo que as camisas de Daniel estivessem perfeitamente passadas para as reuniões importantes. Eu pensei que estava construindo algo lindo. Pensei que estava conquistando meu lugar na vida deles através do amor e do serviço. Mas o amor, eu estava prestes a aprender. Nem sempre protege você da crueldade. O primeiro sinal veio quando Juliana começou a trabalhar meio período em uma boutique de bairro. De repente, minha ajuda não era tão apreciada como antes. Ah, não precisa fazer isso, Maria. Ela dizia quando eu oferecia para ir ao supermercado ou levar as crianças às atividades. Mas não era dito com gentileza. Era no tom que você usaria para dispensar alguém cuja assistência se tornou mais um inconveniente do que uma ajuda. Daniel começou a voltar para casa mais tarde, alegando pressão no trabalho. Mas eu via algo diferente nos olhos dele quando me olhava. Onde antes havia calor, agora havia uma distância que fazia meu estômago se revirar, com uma ansiedade que eu não conseguia nomear. Os netos, captando os sinais sutis aos quais as crianças são tão sensíveis, também começaram a me tratar de forma diferente. Alice, que costumava subir no meu colo para ouvir histórias, começou a dizer que estava velha demais para histórias de vó. Mateus, que me chamava de seu melhor amigo, começou a perguntar por que eu estava sempre aqui, de um jeito que partia meu coração um pouco mais a cada vez. Se você está assistindo a isto e já se sentiu invisível na sua própria família, eu preciso que saiba que você não está sozinha. Por favor, se inscreva no nosso canal. Estamos tentando chegar a 1000 inscritos, e isso realmente nos ajuda a continuar compartilhando estas histórias que importam. Também comente aqui embaixo e me diga de qual cidade você está assistindo. Quero saber que minha voz está chegando a mulheres que entendem essa dor. Comecei a notar as pequenas exclusões que cortavam mais fundo do que qualquer palavra áspera.
Fotos de família nas redes sociais que, de alguma forma, nunca me incluíam, embora fosse eu quem tirava a maioria delas. Conversas que paravam quando eu entrava na sala. Planos feitos para atividades de fim de semana que não incluíam a avó porque ela pode estar cansada ou pode ser demais para ela. A casa começou a parecer menos um lar e mais um local de trabalho onde eu era uma empregada cujos serviços não eram mais totalmente adequados. Eu me pegava andando nas pontas dos pés, tentando me tornar menor, mais quieta, menos perceptível. Eu esperava até que todos estivessem dormindo para tomar banho, para não incomodar ninguém. Eu comia porções menores no jantar, para que sobrasse mais para a família. Comecei a pedir desculpas por coisas que não eram culpa minha, por simplesmente existir em espaços onde um dia me senti bem-vinda. E ainda assim, eu me convencia de que era temporário. Famílias passam por fases, eu dizia a mim mesma. As pessoas ficam ocupadas, estressadas, distraídas. Meu Daniel estava trabalhando tanto para prover tudo. Juliana estava se ajustando ao novo emprego. As crianças estavam apenas crescendo, se tornando independentes. Essa distância, essa frieza, isso ia passar. Tinha que passar. Eu fui tão ingênua. Pensei que o amor fosse suficiente para nos proteger de nos ferirmos. Pensei que os anos que passei sacrificando minhas próprias necessidades, meus próprios sonhos, minha própria segurança financeira para o futuro dele, contariam para algo quando eu precisasse de paciência e compreensão em troca. Eu não tinha ideia de que o pior ainda estava por vir. O ponto de ruptura veio em uma terça-feira de manhã, em março, quando minha artrite atacou tão forte que eu mal conseguia segurar minha xícara de café. Eu já estava morando com a família de Daniel há 3 anos, vendo o calor nos olhos deles lentamente congelar em algo que eu não reconhecia. Mas naquela manhã, tudo mudou com uma conversa que eu não deveria ter ouvido. Eu estava descendo o corredor, me movendo devagar porque meus joelhos gritavam a cada passo, quando ouvi a voz de Juliana vinda da cozinha. Ela estava falando ao telefone com a irmã, e as palavras dela me atingiram como um golpe físico. Eu não sei por quanto tempo mais vamos aguentar isso, Carla. Ela dizia, a voz cheia de uma exasperação que me gelou o sangue. Ela está sempre aqui, sempre no meio, sempre nos observando, como se estivesse esperando a gente falhar em algo para poder entrar e resolver. É exaustivo ter alguém constantemente por perto, constantemente precisando se sentir útil. Eu me encostei na parede, meu coração batendo tão forte que temi que eles pudessem ouvir da cozinha. Daniel também está ficando frustrado, continuou Juliana. Ele não vai dizer isso diretamente, mas eu percebo. Ela come nossa comida, usa nossas contas de água e luz, ocupa espaço, e o que ela contribui? Ela mal consegue mais dar conta da limpeza da casa. Semana passada, encontrei poeira nos ventiladores de teto. Poeira. E nem me comece a falar sobre como ela mima as crianças. Alice está virando uma bebê completa, sempre correndo para a avó em vez de resolver os próprios problemas. A crueldade na voz dela quando disse vó fez algo dentro do meu peito desmoronar. Essa era a mulher que eu tinha apoiado em 2 gestações difíceis, cujas lágrimas eu tinha enxugado quando ela se preocupava com dinheiro, cujos filhos eu tinha embalado por incontáveis noites quando ela estava exausta demais para funcionar. Talvez esteja na hora de Daniel ter aquela conversa, disse Juliana baixando a voz. Sabe, sobre outros arranjos de moradia. Existem umas casas de repouso boas por aqui. Lugares onde ela ficaria com pessoas da idade dela, em vez de nos fazer sentir culpados por vivermos as nossas vidas. Casas de repouso. A frase me atingiu como um tapa. Ela estava falando em se livrar de mim como se eu fosse um móvel velho que não combinava mais com a decoração. Consegui voltar para o meu quarto sem ser descoberta, mas não conseguia parar de tremer. Sentei na beira da minha cama, a mesma cama pela qual eu fui tão grata 3 anos atrás, e tentei processar o que tinha acabado de ouvir. Era assim que eles realmente me viam. Não como um membro da família, não como alguém que tinha renunciado à própria independência para ajudá-los a construir suas vidas, mas como um fardo que estavam tramando para remover. As semanas seguintes foram uma tortura.
Cada interação parecia envenenada pelo que eu agora sabia. Quando Daniel perguntava sobre meu dia, eu podia ouvir a impaciência por baixo do seu interesse forçado. Quando Juliana me agradecia por ajudar no jantar, eu podia ver o cálculo nos olhos dela. Valia a pena esse inconveniente de me ter por perto. As crianças, percebendo a mudança na atitude dos pais, também começaram a me tratar de forma diferente. Alice, que agora tinha 9 anos, começou a revirar os olhos quando eu oferecia ajuda com o dever de casa. A mamãe disse que preciso ser mais independente. Ela dizia, usando o mesmo tom de desdém que eu tinha ouvido Juliana usar sobre mim. Mateus, com apenas 6 anos, mas já aprendendo a espelhar o comportamento da família, começou a me ignorar quando eu o chamava. Quando eu perguntava sobre a escola, ele dava de ombros e saía, me deixando parada ali, falando para o vazio. A solidão era sufocante. Eu acordava todas as manhãs em uma casa cheia de pessoas que me viam como um inconveniente, tentando encontrar maneiras de ser útil sem estar no meio, como Juliana havia dito. Comecei a lavar minhas roupas em horários estranhos, para não ocupar as máquinas quando a família precisasse. Eu comia minhas refeições rapidamente e em silêncio, e depois me retirava para o meu quarto, para que pudessem ter o tempo em família, sem a presença constrangedora da avó, que eles claramente não queriam por perto. Mas o pior era fingir que eu não sabia. Sorrir quando Juliana fazia comentários passivo-agressivos sobre espaço pessoal. Rir quando Daniel fazia piadas sobre a casa estar lotada. Agir com gratidão quando me incluíam em atividades, sabendo que faziam isso por obrigação e não por amor. Comecei a ter crises de pânico no meio da noite, deitada naquela cama e me perguntando o que aconteceria comigo se eles realmente seguissem com o plano de me mandar embora. Minha aposentadoria mal cobria as despesas básicas. Eu não tinha mais economias. Depois de ter ajudado Daniel com a entrada da casa anos atrás, eu não tinha outra família, nem amigos próximos que pudessem me acolher. Se eles decidissem que eu tinha que ir, para onde eu iria? O ponto de virada veio durante a festa de aniversário de Mateus. Eu tinha passado dias planejando a celebração perfeita, fazendo o bolo de chocolate favorito dele do zero, apesar das minhas mãos doendo, decorando o quintal com temas de super-heróis, organizando jogos para os amigos dele. Pensei que se eu conseguisse tornar o dia especial o suficiente, eles se lembrariam de por que valorizavam ter-me por perto. Mas enquanto assistia à festa, percebi que havia me tornado invisível até mesmo em um evento que eu tinha organizado. Pais que deixavam os filhos agradeciam a Juliana por receber. As crianças elogiavam Daniel pelas decorações iradas. Quando alguém perguntou sobre o bolo incrível, Juliana sorriu e disse: "Ah, encontrei uma boleira maravilhosa, que é especialista em festas infantis." Ela levou o crédito pelo meu trabalho sem hesitar por um instante, e ninguém da minha família a corrigiu. Eu me desculpei para ir ao banheiro e chorei em silêncio enquanto as crianças riam e brincavam no quintal que eu tinha transformado para eles. Quando olhei no espelho, vi uma mulher que mal reconhecia, cansada, derrotada, menor, de alguma forma, do que eu havia sido apenas meses antes. Naquela noite, depois que todos foram para a cama e eu estava limpando os restos da festa que Juliana, de alguma forma, havia ignorado, Daniel me encontrou na cozinha. Por um momento, esperei que ele reconhecesse o que eu tinha feito, que demonstrasse alguma apreciação pelo esforço que eu tinha dedicado para tornar o dia do filho dele especial. Em vez disso, ele se sentou à mesa e disse as palavras que me assombrariam por meses. "Mãe, precisamos falar sobre o seu futuro." A maneira como ele disse "seu futuro" deixou claro que o futuro deles, o futuro da sua família de verdade, não me incluía. Eu estava prestes a me tornar um problema que eles precisavam resolver, uma responsabilidade que precisavam transferir para outra pessoa, um fardo que finalmente poderiam deixar. Mas eu não estava pronta para ser deixada. Não ainda. Mesmo que meu coração estivesse em pedaços, mesmo que eu me sentisse mais sozinha do que nos dias mais sombrios após a morte do meu marido, algo dentro de mim sussurrava que aquela história não havia acabado. Eu só não sabia ainda que as coisas estavam prestes a piorar muito antes de poderem melhorar.
A conversa que Daniel havia prometido veio 3 dias depois. E foi pior do que eu poderia ter imaginado. Ele nem teve a decência de me chamar para conversar em particular. Em vez disso, jogou um jornal na mesa da cozinha enquanto eu lavava a louça do café da manhã. As páginas espalhadas sobre a superfície como uma acusação. Mãe, ele disse, a voz fria e profissional, como se estivesse demitindo uma funcionária, em vez de falar com a mulher que o havia criado. Você precisa começar a contribuir financeiramente, ou teremos que procurar outros arranjos de moradia para você. Eu me virei da pia, com espuma de sabão escorrendo das minhas mãos, e olhei para ele. Aquele era o meu filho. O bebê que eu tinha amamentado por incontáveis noites sem dormir, a criança que eu carregava no colo quando as pernas cansavam, o adolescente para quem eu fazia turnos duplos para comprar roupas de escola, o homem para quem eu havia dado minhas economias de uma vida para que ele pudesse pagar aquela casa onde estávamos. Outros arranjos de moradia? Sussurrei, embora eu já soubesse o que ele queria dizer. Existem umas clínicas para idosos muito boas na região, ele disse sem me olhar nos olhos. Lugares onde você teria seu próprio espaço, sua própria independência, onde você poderia fazer amizades com pessoas da sua idade. Juliana apareceu na porta segurando a mochila de Mateus como um escudo entre nós. Ela não disse nada, mas o olhar no rosto dela me disse tudo o que eu precisava saber. Aquilo não era ideia só de Daniel. Eles tinham discutido isso. Tinham planejado esse momento. Eu não preciso de clínica para idosos, eu disse. Minha voz mais forte do que eu me sentia. Eu não estou inválida. Posso cuidar de mim mesma. Então prove. Daniel disparou, batendo o dedo no jornal. Arrume um emprego. Comece a pagar um aluguel. Mostre que você não está apenas ocupando espaço. Ocupando espaço. Aquelas 2 palavras me atingiram como um golpe físico. Depois de tudo que eu tinha dado a eles, tudo que eu tinha sacrificado, eu tinha sido reduzida a alguém que estava simplesmente ocupando espaço na vida deles. Peguei o jornal com as mãos trêmulas e vi que ele havia circulado vários anúncios de emprego em tinta vermelha. Posições de faxineira, vagas de balconista de loja, um anúncio para auxiliar de lanchonete em meio período no colégio do bairro. Todos cargos com salário mínimo que mal cobririam a passagem de ônibus, muito menos um aluguel no bairro caro deles. Mas o que mais doeu foi ver aqueles círculos vermelhos e perceber que ele tinha planejado aquilo. Ele tinha se sentado com uma caneta e metodicamente marcado os empregos que achava que eu era capaz de fazer, empregos que me manteriam ocupada e fora do caminho deles, enquanto geravam renda suficiente para justificar minha presença contínua na casa. Daniel, eu disse baixinho, minha artrite dificulta ficar em pé por longos períodos. Minhas costas... Todo mundo tem problemas, mãe. Ele interrompeu. Todo mundo tem que trabalhar. Juliana trabalha. Eu trabalho. Até as crianças têm tarefas e responsabilidades. Você é a única nesta casa que pode simplesmente existir sem contribuir com nada de significativo. A crueldade daquela afirmação tirou meu fôlego. Pensei em todas as refeições que eu tinha cozinhado, em todas as roupas que lavei e dobrei, em todas as vezes que busquei crianças doentes na escola para que Juliana não precisasse sair do trabalho, em todas as noites que fiquei acordada quando alguém tinha febre ou um pesadelo, em todas as formas que tentei tornar a vida deles mais fácil, mais suave, melhor. Nada daquilo tinha sido significativo para eles. Nada daquilo contava como contribuição. Eu vou começar a procurar, eu disse. Porque o que mais eu poderia dizer? Para onde mais eu poderia ir? Naquela tarde, caminhei até todos os estabelecimentos num raio de 3 quilômetros da casa. O supermercado onde eu fazia as compras deles há 3 anos. A lavanderia onde eu levava os ternos de Daniel. A lanchonete onde eu comprava guloseimas para as crianças. Em cada parada, preenchi formulários de candidatura com minhas mãos de 62 anos que tremiam levemente por causa da artrite, com meu endereço que não era realmente meu, com meu histórico de emprego que tinha uma lacuna de décadas, porque eu havia criado meu filho e depois cuidado do meu marido doente. As respostas foram educadas, mas claras. Vamos ligar se algo abrir. Estamos procurando alguém com experiência mais recente.
Essa posição exige ficar em pé por turnos de 8 horas. A senhora tem certeza de que aguenta? No supermercado, um gerente jovem o suficiente para ser meu neto olhou para minha candidatura e disse: Nós realmente precisamos de alguém que possa trabalhar à noite e nos fins de semana. Isso seria um problema com a sua situação familiar? Eu queria rir. Minha situação familiar era o problema. Minha situação familiar era o que tinha me trazido até ali, desesperada por qualquer emprego que provasse que eu merecia existir no espaço deles. Não, eu disse. Problema nenhum. Mas havia um problema. Cada rejeição parecia a confirmação do que Daniel e Juliana já acreditavam, que eu era inútil, ultrapassada, ocupando espaço que poderia ser melhor usado por alguém mais jovem, mais forte, mais valioso. Eu voltava para casa de mãos vazias, dia após dia, vendo a expressão de Daniel ficar mais impaciente e os sorrisos de Juliana mais tensos. As crianças, percebendo a tensão, começaram a me evitar completamente. Alice começou a fazer o dever de casa na casa de amigos, em vez de na nossa mesa da cozinha. Mateus parou de me pedir para ler histórias para ele antes de dormir. Eu estava me tornando invisível na minha própria família, apagada um pouco mais a cada dia. A humilhação final veio durante um jantar de família, 2 semanas após o início da minha busca por emprego. Eu tinha feito carne assada de panela, a favorita de Daniel desde que ele era criança, e tentei criar o tipo de atmosfera familiar acolhedora que eu lembrava de quando ele era jovem. Mas a conversa era travada, pontuada por longos silêncios e o som de garfos raspando nos pratos. Finalmente, Alice olhou para sua refeição mal tocada e disse: Vó, por que você não tem um emprego como os outros adultos? A pergunta pairou no ar como fumaça. Juliana e Daniel trocaram um olhar que dizia tudo sobre como aquele tópico tinha sido discutido quando eu não estava por perto. Como meu status de emprego tinha se tornado uma preocupação familiar, da qual até as crianças estavam cientes. Estou tentando, meu amor, eu disse. Minha voz mal audível. A avó da minha amiga, Jéssica, trabalha na biblioteca, continuou Alice. Sua franqueza de 9 anos cortando mais fundo do que qualquer crueldade adulta poderia ter. Ela diz que é importante que todos tenham um emprego para não ficarem preguiçosos. Olhei para Daniel, esperando que ele corrigisse a filha, que a lembrasse de que eu tinha trabalhado minha vida inteira, que o havia criado como mãe solteira enquanto tinha 2 empregos, que tinha cuidado do avô dela durante a doença final dele, enquanto gerenciava uma casa quase sem dormir. Em vez disso, ele assentiu em aprovação ao comentário de Alice e disse: É isso mesmo, querida. Todos precisam contribuir. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto, senti algo dentro de mim finalmente se quebrar. Não meu coração. Esse vinha rachando há meses. Algo mais profundo. Minha fé na família, talvez. Minha crença de que o amor significava alguma coisa quando os tempos ficavam difíceis. Minha confiança de que as pessoas pelas quais você sacrifica tudo se lembrarão dos seus sacrifícios quando você mais precisar de paciência e compreensão. Eu tinha 62 anos, sozinha em uma casa cheia de pessoas que me viam como nada mais do que uma despesa que eles não podiam pagar e uma presença que não queriam mais. Eu não tinha dinheiro, perspectivas de emprego e nenhum outro lugar para ir. Mas, deitada ali na escuridão, ouvindo os sons de uma família se acomodando para a noite ao meu redor, tomei uma decisão. Eu podia não ser capaz de mudar a opinião deles sobre mim, mas eu não iria desaparecer em silêncio. Eu não ia deixá-los me apagar sem lutar. Eu só não tinha ideia de quanto eu teria que aguentar antes de poder encontrar meu caminho de volta para mim mesma. O aviso de despejo veio em uma manhã de segunda-feira, em abril, entregue não por Daniel pessoalmente, mas deslizado por baixo da porta do meu quarto como uma conta de hotel. Encontrei-o ao acordar. O envelope branco em contraste com o piso de madeira escura, meu nome escrito na caligrafia cuidadosa de Daniel. A mesma caligrafia que eu o havia ajudado a praticar quando ele tinha 7 anos, formando letras na nossa mesa da cozinha enquanto eu fazia sons encorajadores sobre como ele era inteligente e capaz. Maria Santos, começava a carta, não mãe ou mesmo mãe, mas meu nome legal completo,
como se eu fosse uma estranha que havia ultrapassado seu prazo de permanência. Devido à sua incapacidade de conseguir um emprego e contribuir para as despesas domésticas, lamentamos informar que sua residência em nosso lar será encerrada em 30 dias. Confiamos que você entende que esta decisão é necessária para a estabilidade financeira da nossa família. Nossa família. Não a família dele, que me incluiria, mas a família deles. Daniel, Juliana, Alice e Mateus. Eu havia sido discretamente apagada da definição de família, reduzida a uma inquilina que não podia pagar o aluguel. Sentei-me na cama, segurando aquela carta por não sei quanto tempo, lendo-a repetidamente, tentando entender como o garoto que eu havia criado podia escrever palavras tão frias e clínicas para a própria mãe. 30 dias. 30 dias para encontrar um lugar para ir, sem dinheiro, sem emprego e sem ninguém que se importasse o suficiente para me ajudar. O pior não era nem o despejo em si, era a covardia. Daniel nem sequer conseguiu me olhar nos olhos para ter esta conversa. Ele havia reduzido o fim do nosso relacionamento a um pedaço de papel deslizado por baixo de uma porta, como se eu fosse um problema a ser gerenciado, em vez de uma pessoa que merecia dignidade básica. Naquela manhã, no café da manhã, ninguém mencionou a carta. Daniel tomava seu cereal enquanto mexia no celular. Juliana arrumava as marmitas das crianças com eficiência mecânica. Alice e Mateus discutiam sobre algo trivial enquanto eu estava sentada à mesa, invisível, segurando o segredo do meu futuro desabrigo como uma pedra no peito. Você poderia pegar minhas roupas na lavanderia hoje? Juliana perguntou sem olhar para mim, como se nada tivesse mudado, como se ela não tivesse ajudado a escrever meu aviso de despejo horas antes. Eu assenti, sem confiar na minha voz para se manter firme. Eu pegaria as roupas dela. Eu dobraria a roupa dela e varreria o chão dela e cozinharia o jantar para pessoas que estavam contando os dias para se livrarem de mim. Porque para onde mais eu iria? O que mais eu faria? As 3 semanas seguintes foram uma tortura especial. Liguei para todas as clínicas para idosos num raio de 80 quilômetros, apenas para descobrir que até as acomodações mais básicas custavam mais por mês do que todo o meu cheque da aposentadoria. Entrei em contato com igrejas, organizações comunitárias, serviços para idosos, qualquer pessoa que pudesse ter recursos para mulheres na minha situação. A senhora tem família que possa ajudar? Todos perguntavam. E eu tinha que explicar que minha família era o problema, e não a solução. Candidatei-me à moradia subsidiada e me disseram que a lista de espera era de 18 meses. Procurei por situações de moradia compartilhada e encontrei anúncios procurando jovens profissionais ou apenas estudantes de pós-graduação. Eu era velha demais, pobre demais, quebrada demais para caber em qualquer lugar. Enquanto isso, a vida na casa continuava ao meu redor como se eu já tivesse partido. Juliana começou a se referir ao meu quarto como o quarto de hóspedes, em conversas casuais. Daniel começou a falar sobre seus planos de converter o espaço em um escritório em casa. Alice perguntou se poderia ficar com a minha cômoda para sua coleção de Barbie assim que eu me mudasse. Eles estavam repartindo a minha existência antes mesmo de eu ter saído, dividindo meu espaço e pertences como se eu já estivesse morta. O momento decisivo veio durante o que eu não sabia que seria meu último jantar de domingo com eles. Eu tinha feito a receita de frango com quiabo da minha avó. Um prato que tinha sido o favorito de Daniel durante toda a infância. Algo que eu o havia ensinado que representava amor, tradição e a importância da família se reunir em torno de uma mesa. Mas, enquanto estávamos sentados comendo, Daniel anunciou que havia recebido uma promoção no trabalho. Isso significa que finalmente podemos pagar aquelas férias para a Disney World que estávamos planejando, disse Juliana, os olhos brilhantes de excitação. E talvez possamos reformar a cozinha no ano que vem. Eu os ouvi fazer planos com o dinheiro que minha partida os ajudaria a economizar, falando sobre melhorias na casa que eu os havia ajudado a comprar, discutindo um futuro que ostensivamente não me incluía. Eles estavam celebrando meu despejo sem realmente dizê-lo. Vó, você está animada com o seu lugar novo? Alice perguntou inocentemente,
E a pergunta me atingiu como um tapa porque revelou o quão completamente eles haviam preparado as crianças para a minha ausência. Eu não tenho um lugar novo ainda, meu amor, eu disse baixinho. A mesa ficou em silêncio. O garfo de Daniel parou no meio do caminho para a boca. Juliana, de repente, ficou muito interessada em cortar o frango de Mateus em pedaços menores. Mas você tem que se mudar na semana que vem. Alice continuou com a honestidade brutal da infância. O papai disse que você encontrou um lugar legal para morar. Olhei para Daniel, esperando que ele explicasse, que mostrasse algum sinal de que se importava com o que aconteceria com a mãe dele depois de jogá-la para fora. Mas ele apenas pousou o garfo e disse: tenho certeza de que a mãe tem tudo resolvido. Naquela noite, eu não consegui dormir. Andei pela casa na escuridão, tocando superfícies que eu havia limpado milhares de vezes, parada em cômodos onde eu havia lido histórias de ninar, enfaixado joelhos ralados e celebrado aniversários e manhãs de Natal. Eu estava memorizando um lar que estava prestes a perder, me despedindo da única família que me restava. Na cozinha, me peguei olhando para a geladeira coberta com desenhos de Alice e trabalhos escolares de Mateus. Uma colagem da infância que eu havia ajudado a criar, mas da qual não faria mais parte. Havia fotos de reuniões de família, eventos escolares, momentos cotidianos de felicidade que eu havia testemunhado, apoiado e tornado possíveis através de incontáveis pequenos atos de amor e serviço. Mas não havia fotos recentes minhas. Olhando para aquela geladeira, percebi que eu havia sido lentamente apagada da história visual deles nos últimos meses, cortada da narrativa deles, uma foto de cada vez. Abri a geladeira e vi as sobras do jantar, o frango com quiabo que eu havia feito com tanta esperança, pensando que talvez aquela refeição pudesse lembrá-los de quem eu costumava ser para aquela família. A maior parte ainda estava lá, mal tocada. Até minha comida, antes tão apreciada, havia se tornado apenas mais uma oferta indesejada de alguém que eles mal podiam esperar para esquecer. Parada ali, de camisola, às 3 da manhã, cercada pelos restos de uma vida que eu havia construído e estava prestes a perder, senti algo dentro de mim finalmente se render. Não meu espírito. Esse era mais forte do que eles sabiam, mas minhas ilusões. Minha esperança desesperada de que o amor pudesse superar o egoísmo. Minha crença de que família significava algo mais do que conveniência e benefício financeiro. Fechei a geladeira e voltei para o meu quarto, onde me sentei na cama e olhei para a mala que eu havia tirado do armário, mas que não conseguia encher. 7 dias restantes. 7 dias para descobrir para onde vai uma mulher de 62 anos, sem dinheiro e sem perspectivas, quando a própria família a joga fora. Mas, sentada ali na escuridão, algo inesperado cintilou no meu peito. Não era exatamente esperança. Eu ainda não estava pronta para a esperança. Mas algo mais duro. Algo que parecia aço sendo forjado no fogo. Eles pensaram que podiam me descartar como o jornal de ontem. Pensaram que eu desapareceria silenciosa e convenientemente, grata pelos anos que me permitiram ocupar espaço na vida deles. Eles não tinham ideia do que eu era feita. Haviam esquecido que eu sobrevivia a coisas mais difíceis do que aquilo. Não se lembravam que eu era a mulher que criou um filho como mãe solteira, que teve 2 empregos enquanto fazia faculdade de enfermagem à noite, que cuidou de um marido com câncer terminal sem desmoronar. Eu podia não saber para onde estava indo, mas estava começando a me lembrar de quem eu era. E essa mulher? A Maria de verdade, aquela que eles tentaram apagar. Ela não ia cair sem lutar. Na manhã do meu despejo, acordei antes do amanhecer e fiz algo que não fazia há meses. Olhei para mim mesma no espelho. Olhei de verdade. A mulher que me encarava era alguém que eu mal reconhecia. Seus ombros estavam curvados para dentro, como se ela estivesse tentando se tornar menor. Seus olhos tinham uma expressão de derrota que me deixou com raiva de mim mesma por ter permitido que eles apagassem minha luz tão completamente. Mas, enquanto estava ali, no banheiro ao qual eu estava prestes a perder o acesso para sempre, algo mudou. Talvez fosse a finalidade de tudo, ou talvez fosse simplesmente o fato de que eu havia chegado ao fundo e não tinha mais para onde cair. Seja o que fosse,
Endireitei os ombros e falei com meu reflexo. Você não é inútil. Sussurrei para a mulher no espelho. Você não é um fardo. Você não está ocupando espaço. Você é Maria Santos. E você sobreviveu a coisas que teriam quebrado pessoas mais fracas. Enquanto eu dizia aquelas palavras, as memórias voltaram. Não as lembranças recentes de rejeição e crueldade, mas as mais antigas, as mais fortes. Lembrei-me de trabalhar em turnos duplos no hospital enquanto Daniel estava no ensino médio, meus pés inchados e doendo, mas minha determinação inabalável, porque eu sabia que a educação era o bilhete dele para uma vida melhor. Lembrei-me de sentar naquele mesmo estacionamento do hospital durante meus horários de almoço, comendo sanduíches de pasta de amendoim e estudando para meus exames de enfermagem sob a luz interior do meu carro velho. Lembrei-me da noite em que meu marido morreu, quando Daniel estava fora na faculdade e eu estava sentada sozinha naquele quarto de hospital, segurando a mão do homem que amei por 23 anos, prometendo-lhe que eu seria forte o suficiente para enfrentar o que viesse a seguir. Eu cumpri essa promessa por 8 anos. Não ia quebrá-la agora. Naquela manhã, em vez de fazer as malas com o desespero frenético que eu vinha sentindo a semana toda, eu me movi com calma deliberada. Dobrei minhas roupas cuidadosamente, como minha mãe havia me ensinado, com respeito pelo tecido, com atenção aos detalhes, com o entendimento de que a maneira como você trata suas posses reflete como você se valoriza. Eu empacotei meus álbuns de fotos não como lembranças de uma vida que estava perdendo, mas como prova de uma vida que eu tinha vivido plenamente e com propósito. Encontrei a caixa onde guardei meus certificados da faculdade de enfermagem, meus elogios de serviço do hospital, cartas de recomendação de supervisores que respeitaram meu trabalho e meu caráter. Eu não olhava para esses documentos há anos, mas segurá-los agora me lembrava que eu já fui alguém em quem as pessoas confiavam, alguém cujas habilidades eram valorizadas, alguém que fazia a diferença na vida de outras pessoas. Havia uma carta em particular que me fez parar. Era da senhora Elizabeth Chen, escrita 28 anos atrás, quando eu estava apenas começando minha carreira de enfermagem. A filha dela havia sofrido um acidente de carro, e eu fui designada para cuidar dela durante a primeira semana crítica de sua recuperação. A carta me agradecia pela minha compaixão, minha expertise e o que ela chamou de minha presença curativa, que ajudou não apenas o corpo da filha a se recuperar, mas também o espírito da família. Você tem um dom, a senhora Chen havia escrito. Você vê as pessoas não apenas como pacientes, mas como seres humanos completos, merecedores de dignidade e esperança. Nunca perca esse dom. O mundo precisa de mais pessoas como você. Eu tinha esquecido aquela carta, enterrada sob anos de autossabotagem e humilhação recente. Mas ao lê-la agora, senti algo despertar no meu peito que estava adormecido há muito tempo. Eu tinha dons. Eu tinha valor. Eu passei décadas ajudando pessoas a se curarem e, em algum momento, perdi de vista meu próprio valor. Quando Daniel desceu as escadas naquela manhã, ele me encontrou sentada à mesa da cozinha com uma xícara de café e uma pequena mala ao lado da minha cadeira. Eu estava vestida com minha melhor roupa. Não as roupas cansadas e sem forma que eu vinha usando ultimamente, mas o vestido azul marinho que usei em entrevistas de emprego anos atrás, aquele que me fazia sentir profissional e capaz. Pronta para ir? Ele perguntou sem me olhar nos olhos, checando o relógio como se minha partida fosse apenas mais um compromisso na agenda dele. Quase, eu disse calmamente. Eu queria me despedir direito. Ele se mexeu desconfortavelmente, claramente esperando evitar quaisquer cenas emocionais que pudessem complicar o que ele havia trabalhado tanto para fazer parecer uma simples transação comercial. E eu queria agradecer, continuei, observando o rosto dele com atenção. Agradecer a mim? Ele parecia confuso, talvez até um pouco culpado. Por me lembrarem de quem eu realmente sou, eu disse, levantando-me e alisando meu vestido. Nos últimos 3 anos, eu me permiti acreditar que meu valor estava ligado ao quanto eu podia fazer pelos outros, o quão útil eu poderia me tornar, o quão pequena eu poderia ficar para caber em espaços onde eu não era realmente desejada. Mas você me ensinou algo importante, Daniel. Ele estava me encarando agora,
talvez notando pela primeira vez em meses que sua mãe estava falando com ele como igual, em vez de implorar como uma dependente. Você me ensinou que eu não posso conquistar o amor me diminuindo, que o respeito não pode ser comprado com serviço, que família não é algo que se compra sacrificando tudo o que você é por pessoas que não valorizam o que você está dando. Juliana apareceu na porta, provavelmente atraída pelo tom incomum da minha voz. Calma, medida, certa. Eu passei 25 anos trabalhando como enfermeira. Continuei, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Ajudei milhares de pessoas em seus momentos mais sombrios. Salvei vidas. Trouxe conforto a famílias que viam seus entes queridos sofrerem. Eu era boa no meu trabalho. Não apenas competente, mas talentosa. E ganhei o respeito de médicos, pacientes e colegas que entendiam o meu valor. A boca de Daniel se abriu como se ele quisesse interromper, mas nenhuma palavra saiu. E depois passei 18 anos criando você como mãe solteira, trabalhando em tempo integral, garantindo que você tivesse tudo o que precisava para ter sucesso. Sacrifiquei meu próprio avanço na carreira, minha própria vida social, meus próprios sonhos, para dar a você a base que precisava para construir a vida que tem agora. Peguei minha mala, o peso dela de repente parecendo gerenciável, em vez de esmagador. E depois passei os últimos 8 anos cuidando do seu pai enquanto ele estava morrendo, gerenciando os medicamentos dele, coordenando os compromissos dele, garantindo que ele morresse com dignidade, enquanto você estava ocupado demais construindo sua carreira para visitar mais de uma vez por mês. O silêncio na cozinha era absoluto. Até as crianças que estavam se arrumando para a escola lá em cima pareciam sentir que algo significativo estava acontecendo e ficaram quietas. Eu não sou um fardo, eu disse, olhando diretamente nos olhos de Daniel pela primeira vez em meses. Eu não sou inútil. Eu não estou ocupando espaço. Eu sou uma mulher que passou a vida inteira dando aos outros. E o fato de você não conseguir ver esse valor diz tudo sobre quem você se tornou e nada sobre quem eu sou. Caminhei em direção à porta. Depois me virei uma última vez. A mulher que você está jogando fora hoje é a mesma mulher que ficou acordada a noite toda quando você teve pneumonia aos 12 anos, que trabalhou horas extras por 6 meses para comprar um carro para sua formatura, que lhe deu as economias da vida dela para a entrada desta casa. Eu sou a mulher que te ensinou sobre bondade, sobre lealdade, sobre a importância da família cuidar uns dos outros. Minha voz não vacilou, não quebrou, não implorou. Algum dia, Daniel, quando a vida ficar difícil para você, e ela vai ficar, você vai se lembrar de como era ter alguém que te amava incondicionalmente. E você vai perceber o que jogou fora hoje. Abri a porta da frente e saí para a luz do sol da manhã. Atrás de mim, pude ouvir Juliana sussurrando urgentemente para Daniel. Mas não me virei para ouvir o que estavam dizendo. O que quer que fosse, não importava mais. Pela primeira vez em 3 anos, eu não estava saindo daquela casa como alguém pequena e derrotada. Eu estava partindo como Maria Santos, uma mulher com uma história, com habilidades, com valor que existia completamente independente do reconhecimento ou da aprovação deles. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia quem eu estava indo. E isso fez toda a diferença. Passei minha primeira noite de liberdade em um abrigo para mulheres no centro da cidade. Mas aquilo não parecia mais uma derrota. A cama era estreita e o quarto era compartilhado com 3 outras mulheres. Mas quando me deitei naquela primeira noite, senti algo que não experimentava há anos. Paz. Não a paz de conforto ou segurança, mas a paz mais profunda que vem de finalmente ser autêntica. De falar a verdade em vez de engolir mentiras, de escolher a dignidade em vez do desespero. As outras mulheres no abrigo tinham histórias que ecoavam a minha de maneiras diferentes. Havia Carmen, de 68 anos, cuja filha havia roubado seus cheques da aposentadoria e a deixado sem teto. Betina, de 71, cujo filho prometeu cuidar dela, mas em vez disso, esvaziou sua conta bancária e desapareceu. Margarida, de 59, cuja família simplesmente se cansou da presença dela após a morte do marido.
Nós éramos as mulheres invisíveis, as mães e avós descartadas, as vítimas de famílias que nos viam como fardos, em vez de bênçãos. Mas, sentadas em torno da pequena sala de convivência do abrigo à noite, compartilhando histórias e café solúvel, comecei a ver algo notável. Éramos também sobreviventes. Éramos mulheres que haviam resistido a tempestades que nossos filhos não conseguiam nem imaginar. E ainda estávamos de pé. Durante o dia, comecei a frequentar a biblioteca pública, não para me candidatar a mais empregos de salário mínimo que mal pagariam um kitnet, mas para pesquisar algo que estava crescendo na minha mente desde que reli aquela carta da Sra. Chen. Comecei a investigar o que seria necessário para voltar à enfermagem depois de uma lacuna de 8 anos. Os requisitos eram assustadores. Eu precisaria completar cursos de educação continuada, passar em exames de proficiência e passar por horas clínicas supervisionadas para reativar minha licença. A maioria dos programas era projetada para pessoas mais jovens, com horários flexíveis e apoio familiar, não para mulheres de 62 anos vivendo em abrigos. Mas, enquanto eu lia os requisitos, fazendo anotações em papel de rascunho da biblioteca, senti algo se agitar que eu quase tinha esquecido: ambição. Não a luta desesperada que eu vinha fazendo há meses, tentando encontrar qualquer emprego que provasse meu valor para Daniel e Juliana, mas uma ambição profissional genuína. O desejo de voltar ao trabalho que importava, que usava minhas habilidades, que me lembrava por que escolhi a enfermagem em primeiro lugar. A reviravolta veio em uma terça-feira de manhã, quando eu estava indo para a biblioteca e vi uma ambulância estacionada em frente a uma pequena clínica médica. Os paramédicos estavam levando um homem idoso, que estava consciente, mas claramente em sofrimento, e eu me vi movendo em direção a ele sem pensar. Meus instintos de enfermagem superando 8 anos de dormência. Senhor, pode me dizer seu nome? Ouvi um dos paramédicos perguntar, mas o homem parecia confuso e agitado. Sem realmente decidir fazê-lo, dei um passo à frente e me ajoelhei ao lado da maca. Olá, querido, eu disse ao homem na voz gentil que eu havia aperfeiçoado ao longo de 25 anos de enfermagem. Meu nome é Maria, eu sou enfermeira. O senhor vai ficar bem, mas precisamos ajudá-lo a se sentir melhor, ok? Algo no meu tom pareceu acalmá-lo imediatamente. Ele se concentrou no meu rosto e assentiu, sua respiração ficando menos ofegante. O senhor pode apertar minha mão? Perguntei, pegando os dedos dele nos meus e sentindo seu pulso enquanto mantinha contato visual. Perfeito. O senhor está indo muito bem. Fiquei com ele, fazendo perguntas simples para avaliar sua função cognitiva, mantendo-o calmo e orientado enquanto os paramédicos completavam a avaliação. Quando o colocaram na ambulância, o paramédico principal se virou para mim. A senhora é da clínica? Ele perguntou. Não, eu disse. Eu costumava ser enfermeira. Costumava? Ele olhou para mim com mais atenção. Minha senhora, a senhora ainda é. Aquela foi uma interação de paciente de manual. Onde a senhora trabalhava? Eu falei a ele sobre meus anos no Hospital Central, e os olhos dele se iluminaram com reconhecimento. Eu conheço alguns dos enfermeiros que trabalham lá. Eles sempre falam do pessoal mais antigo que realmente entendia do assunto. Em que ano a senhora saiu? Quando expliquei sobre cuidar do meu marido e depois ajudar minha família, ele assentiu com uma compreensão que me surpreendeu. Minha mãe também é enfermeira, ele disse. Tirou uma folga quando meu pai ficou doente. É difícil voltar depois de uma lacuna, mas os bons nunca perdem o jeito. Ele me entregou seu cartão. Se a senhora estiver pensando em voltar à enfermagem, há uma mulher chamada Doutora Patrícia Magalhães que dirige um programa para enfermeiros que retornam ao mercado de trabalho. Diga a ela que o Rafael Siqueira a recomendou. Naquela noite no abrigo, eu olhei para o cartão que ele havia me dado. Doutora Patrícia Magalhães, diretora de excelência em enfermagem, Hospital da Misericórdia. O endereço era do outro lado da cidade, em uma parte que eu nunca tive motivos para visitar. Mas algo sobre o encontro com o paramédico parecia um sinal, como se o universo estivesse finalmente me oferecendo um caminho a seguir, em vez de mais um beco sem saída. Na manhã seguinte,
Peguei 2 ônibus para chegar ao Hospital da Misericórdia. Era mais novo do que o hospital onde eu havia trabalhado, com equipamentos modernos e espaços claros e limpos que imediatamente pareceram familiares, apesar de serem completamente estranhos. O cheiro de antisséptico e cera de chão, o som de monitores apitando e chamadas no alto-falante, o movimento determinado da equipe, tudo despertou algo em mim que estava adormecido há anos. A doutora Magalhães acabou sendo uma mulher da minha idade, com cabelos grisalhos e rugas de riso ao redor dos olhos, que sugeriam que ela tinha visto o suficiente da vida para entender suas complexidades. Quando contei a ela sobre a recomendação de Rafael Siqueira e expliquei minha situação, ela ouviu sem julgamento, fazendo perguntas práticas sobre minha experiência e minhas circunstâncias atuais. O programa de reentrada é intensivo, ela me alertou. 60 horas de aulas teóricas, 40 horas de prática clínica supervisionada e um exame abrangente. É projetado para atualizar enfermeiros sobre novas tecnologias e procedimentos, mas também é exigente o suficiente para eliminar pessoas que não levam a sério o retorno à profissão. Eu levo a sério, eu disse, e ouvir aquelas palavras saírem da minha boca com tanta certeza surpreendeu até a mim mesma. O programa não começa antes de 6 semanas, ela continuou, e não há assistência financeira disponível. A senhora consegue arcar com a mensalidade e as despesas de moradia durante esse período? Essa era a pergunta que eu estava temendo. O programa custava R$ 3.000, dinheiro que eu não tinha e não via como conseguir. Meu rosto deve ter mostrado minha decepção, porque a doutora Magalhães se inclinou para a frente na cadeira. Pode haver outra opção. Ela disse lentamente. Temos uma parceria com um asilo local que está cronicamente com falta de pessoal. Eles às vezes patrocinam candidatos promissores através do programa de reentrada, em troca de um compromisso de trabalhar para eles depois. Não é um trabalho glamuroso, e o salário é mais baixo do que a enfermagem hospitalar, mas a colocaria de volta na profissão. Trabalho em asilo. Não era o que eu havia imaginado quando pensei em voltar à enfermagem, mas era trabalho honesto, usando minhas habilidades, trabalho que importava para pessoas que precisavam de cuidado e compaixão. Eu gostaria de me encontrar com eles, eu disse. Naquela tarde, a doutora Magalhães me levou ao Recanto do Sol, uma instituição com 100 leitos que atendia residentes idosos com vários níveis de necessidade de cuidados. A diretora de enfermagem, uma mulher com aparência cansada chamada Janaína, me mostrou a instalação enquanto explicava os desafios de pessoal deles. Estamos com 4 enfermeiros a menos, ela disse enquanto caminhávamos por corredores repletos de cadeiras de rodas e o suave murmúrio de conversas entre residentes e familiares. Bons enfermeiros não querem mais trabalhar em cuidados de longa permanência. O salário é mais baixo que o dos hospitais, o trabalho é exigente e, francamente, a sociedade não valoriza o que fazemos aqui. Mas, enquanto caminhávamos pela instalação, senti algo que não experimentava há anos. Reconhecimento. Aqueles residentes idosos, alguns confusos, alguns solitários, alguns esquecidos por famílias que achavam a visita muito inconveniente, eles me lembravam de mim mesma. Eram pessoas cujo valor não era imediatamente óbvio para o mundo exterior. Pessoas que precisavam de alguém para vê-las como seres humanos completos, em vez de problemas a serem gerenciados. Se eu patrocinasse seu programa de reentrada, disse Janaína, eu precisaria de um compromisso de 2 anos. O salário inicial é de R$ 18 por hora, o que eu sei que não é muito, mas há plano de saúde e benefícios de aposentadoria. E se você provar seu valor, há espaço para avanço. R$ 18 por hora. Era mais do que eu teria ganhado em qualquer um dos empregos de varejo que eu estava me candidatando desesperadamente. E era um trabalho que usaria minha educação e experiência. Mais importante, era um trabalho que me lembraria todos os dias que eu tinha valor, que minhas habilidades poderiam fazer a diferença na vida das pessoas. Eu aceito, eu disse, e assim que as palavras deixaram minha boca, senti uma mudança dentro do meu peito, como peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando depois de meses de estarem espalhadas. Naquela noite, de volta ao abrigo,
Liguei para a única pessoa que pensei que talvez quisesse saber sobre esse desenvolvimento. Meu dedo pairou sobre o número de Daniel por um longo tempo, antes de eu perceber que não precisava mais da aprovação ou do reconhecimento dele. Aquilo não era sobre provar meu valor para eles. Era sobre reconstruir meu valor para mim. Em vez disso, escrevi uma carta. Não para Daniel, mas para minha futura eu, a enfermeira que eu estava prestes a me tornar novamente. Prometi a ela que trabalharia duro, que me lembraria por que escolhi essa profissão em primeiro lugar, e que nunca mais deixaria ninguém me convencer de que meu valor estava ligado à opinião deles sobre mim. 6 semanas. Em 6 semanas, eu começaria as aulas que me devolveriam minha profissão, minha independência e meu senso de propósito. 6 semanas para me preparar para uma vida que seria completamente diferente de tudo que eu havia imaginado quando estava morando na casa de Daniel, tentando me tornar pequena o suficiente para merecer a tolerância deles. Eu não estava mais pedindo permissão para existir. Eu estava reivindicando meu direito de prosperar. 8 meses depois, eu estava caminhando pelos corredores do Recanto do Sol em meu uniforme branco impecável, meu crachá de enfermagem orgulhosamente exibido, quando recebi a ligação que mudaria tudo. Eu havia concluído com sucesso o programa de reentrada, passado em todos os meus exames com notas que impressionaram até a doutora Magalhães, e fui promovida a enfermeira-chefe do turno da noite. Minha vida havia encontrado seu ritmo novamente. Trabalho significativo, um apartamento pequeno, mas confortável, que eu podia pagar, e o mais importante, o conhecimento restaurado do meu próprio valor. O telefone tocou na estação de enfermeiras, assim que eu estava revisando os horários de medicação para o turno da noite. Janaína atendeu, falou brevemente, depois se virou para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Maria, há uma situação na emergência. Estão trazendo um homem que está tendo algum tipo de colapso. Perdeu o emprego, enfrentando o despejo da casa. Aparentemente não tem cuidado de si mesmo. A família dele está solicitando alguém bilíngue que seja bom em intervenção em crise. Você está disponível para ir lá e ajudar? Consultas na emergência não eram incomuns. Às vezes, a equipe do asilo era chamada para ajudar com pacientes idosos ou situações familiares que exigiam compreensão especializada. Eu concordei sem pensar muito. Peguei minhas coisas e peguei o ônibus para o hospital principal. Mas, quando entrei na emergência e vi o homem sentado na mesa de exame, com a cabeça nas mãos, seu terno caro amassado e manchado, meus passos vacilaram. Mesmo de costas para mim, mesmo que ele parecesse menor e mais derrotado do que eu jamais o havia visto, eu soube imediatamente quem era. Daniel. Meu filho estava sentado naquela emergência parecendo exatamente como eu me senti 8 meses atrás. Perdido, desesperado, abandonado pelas pessoas em quem mais confiava. Uma enfermeira se aproximou de mim, consultando seu prontuário. A senhora é a consultora de enfermagem? O paciente é Daniel Moraes, 34 anos. Ele foi trazido pela esposa depois do que parece ser uma crise de saúde mental. Ele está desempregado há 3 meses. Eles estão enfrentando a execução hipotecária da casa e, de acordo com a esposa, ele tem se recusado a comer ou cuidar da higiene básica. Olhei para meu filho através da divisória de vidro, observando-o balançar-se ligeiramente para frente e para trás em um gesto de sofrimento que eu lembrava da infância dele, quando as coisas pareciam muito avassaladoras para ele lidar. A ironia era tão profunda que me tirou o fôlego. Daniel estava vivenciando exatamente o que ele havia me feito passar, e o universo havia arranjado para que eu fosse a profissional chamada para ajudá-lo. A esposa mencionou que a mãe dele está indisponível para ajudar na crise familiar, continuou a enfermeira, claramente escolhendo suas palavras com cuidado. Aparentemente, houve algum tipo de desentendimento. Ela parece achar que ter uma enfermeira mais madura e experiente pode fornecer a estabilidade de que ele precisa agora. Indisponível. Juliana havia dito à equipe do hospital que eu estava indisponível, não que eles me haviam jogado para fora, não que me haviam abandonado quando eu mais precisava. Eles haviam reescrito a história para fazer com que minha ausência parecesse minha escolha, em vez da crueldade deles.
Eu vou falar com ele, eu disse. Minha voz profissional e calma, apesar da tempestade de emoções que se agitava no meu peito. Quando entrei no quarto dele, Daniel levantou a cabeça e nossos olhos se encontraram pela primeira vez em 8 meses. A transformação em sua aparência era chocante. Este homem de sucesso, confiante, que me havia dispensado como inútil, agora estava magro, sem fazer a barba, com a mesma expressão vazia que eu havia visto no meu próprio espelho durante os piores dias da minha crise. Por um momento, nenhum de nós falou. Eu podia vê-lo processando minha presença, o uniforme, o crachá, a maneira confiante com que eu me portava, tão diferente da mulher quebrada que ele havia despejado de sua casa. Mãe! Ele sussurrou, como se não tivesse certeza se eu era real. Olá, Daniel, eu disse, mantendo a postura profissional que se tornou segunda natureza durante meus meses no Recanto do Sol. Estou aqui como parte da equipe de intervenção em crise do hospital. Eu entendi que você está passando por um momento difícil. Ele me encarou, claramente lutando para conciliar a mulher parada na frente dele com sua última lembrança de mim, derrotada, implorando, desesperada por sua aprovação. Esta versão de mim era alguém que ele nunca tinha conhecido. Autoconfiante, profissionalmente realizada, falando com ele não como sua mãe carente, mas como uma profissional de saúde oferecendo assistência. Eu não entendo, ele disse. Você é enfermeira? Mas você não conseguia arrumar trabalho. Você estava... Eu nunca estive desempregada, Daniel. Eu disse gentilmente, mas com firmeza. Eu estava simplesmente em um ambiente onde meu valor não era reconhecido. Assim que me retirei desse ambiente, as oportunidades se tornaram disponíveis. A verdade daquela afirmação pairou no ar entre nós. Ele se convenceu de que eu era inútil, que minha incapacidade de encontrar trabalho provava que seu julgamento estava correto. Mas aqui estava eu, 8 meses depois, empregada em uma posição que exigia inteligência, habilidade e responsabilidade. Tudo o que ele havia alegado que eu não possuía. Eu perdi meu emprego, ele disse, a voz embargada. A empresa teve que reduzir o quadro de funcionários. Juliana me deixou ontem. Ela levou as crianças. Ela disse que eu estava me tornando um peso, que ela não aguentava me ver desmoronar. Ela disse que eu precisava resolver a minha vida antes que ela pudesse resolver o nosso casamento. Os paralelos eram tão exatos que pareciam justiça cósmica. Juliana havia usado quase as mesmas palavras com ele que ele havia usado comigo. A mulher que ele escolhera apoiar ao descartar a mãe dele agora o descartava, usando uma lógica idêntica. Lamento que você esteja passando por isso, eu disse, e era sincero. Apesar de tudo que ele havia feito comigo, vê-lo em tanta dor ativou todo o instinto maternal que eu passei décadas desenvolvendo. A perda de emprego e a separação familiar são estressores significativos na vida. Que tipo de rede de apoio você tem agora? Ele riu amargamente. Rede de apoio? Juliana fez questão de que todos os nossos amigos soubessem do meu fracasso antes de ela sair. A família dela nunca gostou de mim mesmo. E minha mãe... Ele olhou para mim com algo que poderia ser vergonha. Minha mãe está aparentemente indisponível. Talvez, eu disse com cautela, sua mãe esteja exatamente onde ela precisa estar. Puxei uma cadeira e me sentei, perto o suficiente para oferecer apoio profissional, mas mantendo os limites apropriados. Essa era talvez a conversa mais importante de ambas as nossas vidas, e eu estava determinada a conduzi-la com a graça e a sabedoria que aprendi com minha própria recuperação. Daniel, eu quero que você entenda algo. O fato de você estar em crise não o torna inútil. O fato de sua esposa ter ido embora não significa que você não é amável. O fato de você ter perdido seu emprego não significa que você é incompetente. Às vezes, a vida nos sobrecarrega, e precisamos de ajuda para nos reerguermos. Ele estava ouvindo atentamente agora, talvez ouvindo em minhas palavras a compaixão que ele falhou em me mostrar quando eu mais precisei. Mas, eu continuei, a recuperação exige assumir a responsabilidade por como tratamos as pessoas que nos amavam. Exige entender que quando somos cruéis com os outros durante seus momentos de vulnerabilidade,
Danificamos relacionamentos que poderiam nos sustentar durante nossos próprios tempos sombrios. Eu fui cruel com você, ele disse de repente, as palavras saindo como uma confissão que ele vinha reprimindo por meses. Meu Deus, mãe, eu fui tão cruel. Eu me convenci de que você era o problema, que estava nos arrastando para baixo. Mas você estava apenas envelhecendo e precisava de compreensão. Você precisava do que eu estou pedindo agora. Este era o momento que eu havia imaginado durante minhas noites mais escuras no abrigo. Daniel finalmente vendo a verdade, finalmente reconhecendo o que havia feito, finalmente entendendo a dor que havia causado. Mas sentada ali no meu uniforme de enfermagem, segura do meu próprio valor e identidade profissional, percebi algo surpreendente. Eu não precisava do pedido de desculpas dele para me sentir completa. Eu já o havia perdoado, não por ele, mas por mim, porque carregar a raiva era um fardo que eu escolhi deixar de lado. Eu sei, eu disse simplesmente, e eu o perdoo. As palavras pareciam romper algo dentro dele, e ele começou a chorar. Soluços profundos e feios que pareciam vir de um lugar de profunda vergonha e arrependimento. Eu não mereço seu perdão, ele disse. Eu joguei fora a melhor pessoa da minha vida porque fui arrogante demais para ver o que tinha. E agora, quando tudo está desmoronando, você é quem eles chamam para me ajudar. Você é bem-sucedida. Você é respeitada. Você é tudo o que eu o impedi de ser. Eu sou tudo o que eu sempre fui. Eu corrigi gentilmente. Eu só precisava de espaço para me lembrar disso. 6 meses depois daquela noite na emergência, Daniel estava parado no hall do Recanto do Sol, segurando um buquê de flores e com o tipo de expressão nervosa que eu lembrava da infância dele, quando ele tinha feito algo errado e precisava se redimir. Mas aquele não era o mesmo homem que me havia expulsado de sua casa com um aviso de despejo friamente escrito. Aquele era alguém que havia sido humilhado pela vida, que havia aprendido a diferença entre orgulho e dignidade, que entendia que o amor não é algo que você ganha com o sucesso, mas algo que você nutre com respeito. Eu o observei pelas portas de vidro do meu escritório, onde eu estava revisando prontuários de pacientes no meu novo cargo de coordenadora adjunta de enfermagem. A promoção veio 3 meses antes, junto com um salário que não apenas me permitia viver confortavelmente, mas também economizar dinheiro pela primeira vez em anos. Mais importante, veio com o reconhecimento de que eu era talentosa no que fazia, gerenciando a equipe, defendendo os residentes, criando planos de cuidados que tratavam as pessoas idosas como seres humanos completos, em vez de problemas médicos a serem resolvidos. Quando Daniel finalmente criou coragem para se aproximar da recepção, eu o ouvi perguntar por mim na voz hesitante de alguém que não tinha certeza se seria bem-vindo. A recepcionista, sabendo de nossa história, olhou para o meu escritório com as sobrancelhas arqueadas. Eu assenti, e ela o direcionou para onde eu estava esperando. Olá, Daniel, eu disse quando ele entrou no meu escritório, gesticulando para a cadeira do outro lado da minha mesa. São lindos, acrescentei, aceitando as flores com sincera apreciação. Eram narcisos, minhas favoritas, embora eu estivesse surpresa por ele se lembrar. Eu lembrei que você sempre plantava eles no nosso jardim. Ele disse calmamente. Antes que eu me esquecesse de notar coisas assim. Tá. Ele olhou ao redor do meu escritório, observando os diplomas na parede, as cartas de elogio da Secretaria Estadual de Saúde, as fotos de residentes cujas vidas eu havia ajudado a melhorar através de melhores protocolos de cuidado. Esta era a prova tangível de um sucesso que não tinha nada a ver com a aprovação ou o reconhecimento dele. Eu tenho feito terapia, ele disse sentando-se na cadeira, mas mantendo a distância respeitosa de alguém que entendia que era um convidado no meu espaço, em vez de alguém com direito ao meu tempo. Lidando com a depressão, mas também tentando entender como eu me tornei alguém que pôde tratar a própria mãe do jeito que eu tratei você. Eu ouvi sem julgamento, da mesma forma que aprendi a ouvir famílias lutando com decisões difíceis sobre o cuidado de seus entes queridos. Às vezes, as pessoas precisavam confessar seus fracassos antes de poderem seguir em frente, e eu me tornei hábil em criar espaço para esse tipo de honestidade.
A terapeuta me ajudou a ver que eu transformei você em um símbolo de tudo que eu tinha medo de me tornar. Ele continuou. Dependente, mal-sucedido, esquecido. Eu estava tão apavorado de acabar assim que me convenci de que você merecia, que você de alguma forma havia escolhido isso. Era mais fácil do que admitir que as circunstâncias podem humilhar qualquer pessoa, que a segurança é mais frágil do que queremos acreditar. Esta era uma percepção que eu não esperava dele, o tipo de autoconsciência que só pode vir de uma reflexão genuína e de orientação profissional. O Daniel que eu conhecia sempre se sentiu mais confortável com a culpa do que com a introspecção. Eu perdi tudo, mãe. O emprego, a casa, a Juliana, as crianças. E quando eu estava sentado naquela emergência, sentindo que minha vida tinha acabado, você entrou vestida com aquele uniforme, tão profissional, competente e inteira. Eu percebi que, enquanto eu estava desmoronando, você estava se reconstruindo em alguém ainda mais forte do que antes. Não mais forte. Eu corrigi gentilmente. A mesma força que eu sempre tive. Eu só finalmente tive o espaço para usá-la corretamente. Ele assentiu, entendendo a distinção. Juliana levou Alice e Mateus para a casa da mãe dela. Ela pediu o divórcio no mês passado. Ela não me deixa ver as crianças sem supervisão porque diz que estou instável. O que eu provavelmente estou. Mas ele fez uma pausa, olhando diretamente para mim pela primeira vez desde que entrou no meu escritório. Eu fico pensando em como eu devo ter parecido para Alice e Mateus quando eu estava tratando você daquele jeito. Que tipo de exemplo eu estava dando a eles sobre como tratar as pessoas quando elas precisam de ajuda? Esta era talvez a realização mais importante que ele poderia ter tido. Que a crueldade dele não existiu no vazio. Que seus filhos o viram descartar alguém que o amava. Que ele lhes ensinou lições sobre lealdade e família que moldariam como eles tratariam os outros ao longo de suas vidas. As crianças aprendem mais com o que fazemos do que com o que dizemos. Eu concordei. Eles estão sempre observando como lidamos com o poder, como tratamos as pessoas que dependem de nós, como respondemos quando os outros estão vulneráveis. Eu consegui um emprego, ele disse, endireitando-se ligeiramente com o que parecia um orgulho hesitante. Não é o que eu costumava fazer. Estou gerenciando um pequeno escritório de contabilidade para uma ONG que ajuda famílias de baixa renda com a declaração do imposto de renda. O salário é cerca da metade do que eu ganhava. Mas é um trabalho honesto. E é bom ajudar as pessoas, em vez de apenas administrar dinheiro para pessoas que já têm muito. Eu sorri com isso, reconhecendo a transformação que muitas vezes acontece quando as pessoas são forçadas a reavaliar seus valores e prioridades. Isso soa significativo. É. E eu encontrei um pequeno apartamento perto do centro. Nada chique, mas é meu. E eu estou pagando por ele. Estou aprendendo a viver dentro das minhas possibilidades, em vez de tentar constantemente parecer mais bem-sucedido do que eu realmente era. Sentamos em um silêncio confortável por um momento, ambos entendendo que aquela conversa era sobre mais do que apenas atualizar um ao outro sobre nossas circunstâncias. Essa era a tentativa de Daniel de se desculpar não apenas com palavras, mas com a prova de uma mudança genuína. Eu não espero o perdão, ele disse finalmente. Eu não espero que você queira um relacionamento comigo. Eu sei que matei algo entre nós que talvez nunca volte. Mas eu precisava que você soubesse que eu entendo que o que fiz foi errado, que estou buscando ajuda e que estou tentando me tornar alguém digno da mãe que me criou. O alívio inundou o rosto dele, seguido imediatamente por lágrimas que ele tentou inutilmente esconder. Mas, eu continuei, perdão não significa voltar a como as coisas eram. Eu não sou a mesma mulher que você jogou para fora de sua casa. E você não é o mesmo homem que me jogou para fora. Se vamos ter um relacionamento daqui para frente, ele tem que ser construído em quem nós somos agora, não em quem costumávamos ser. Eu entendo, ele disse. Eu gostaria dessa chance, se você estiver disposta a me dar. Mas eu quero que você saiba que não estou pedindo porque preciso de algo de você. Estou pedindo porque finalmente entendi o que perdi. E eu gostaria da oportunidade de conhecer a mulher que você se tornou. Esta foi talvez a primeira vez em nosso relacionamento adulto
Que Daniel se aproximou de mim como um igual, em vez de como alguém que precisava de sua caridade ou que poderia lhe fornecer serviços. Ele estava se oferecendo para me conhecer como Maria, a profissional. Maria, a mulher independente. Maria, a pessoa que existia completamente separada de seu papel como mãe dele. Eu também gostaria, eu disse, mas devagar, com cautela, com limites claros e respeito mútuo. Ele assentiu ansiosamente. O que você precisar. O que parecer certo para você. Enquanto ele se preparava para ir embora, ele parou na porta do meu escritório. Mãe, obrigado por salvar minha vida naquela noite na emergência. Não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Ver o que você tinha conquistado, como sobreviveu ao que eu a fiz passar e construiu algo lindo a partir disso. Isso me deu esperança de que talvez eu pudesse fazer o mesmo. Depois que ele saiu, eu me sentei no meu escritório, olhando para os narcisos que ele havia trazido e pensando na estranha jornada que nos levou a este momento. 1 ano atrás, eu era uma mulher descartada, dormindo em um abrigo, convencida de que minha vida tinha acabado. Agora, eu era uma profissional respeitada em uma carreira que amava, financeiramente independente, e sendo procurada para um relacionamento pelo mesmo filho que um dia me havia dispensado como inútil. Naquela noite, liguei para a Sra. Shen, a mulher cuja carta me havia lembrado dos meus dons meses atrás. Nós nos reconectamos depois que voltei à enfermagem, e ela se tornou uma espécie de mentora e amiga, alguém que entendia os desafios particulares enfrentados por mulheres que reconstroem suas vidas mais tarde. Como foi? Ela perguntou, sabendo da visita planejada de Daniel. Melhor do que eu esperava, eu disse. Ele fez o trabalho em si mesmo. Ele entende o que fez de errado e por quê. Ele não está me pedindo para resgatá-lo ou cuidar dele. Ele está pedindo para me conhecer como a pessoa que eu sou agora. E como isso a faz se sentir? Eu considerei a pergunta com cuidado. Como justiça? Eu disse finalmente. Não o tipo de justiça que vem da vingança ou de ver alguém sofrer, mas o tipo mais profundo que vem de viver bem, de provar que você é mais do que as piores opiniões dos outros sobre você, de escolher a dignidade, mesmo quando os outros escolhem a crueldade. 3 meses depois, Alice e Mateus vieram me visitar no Recanto do Sol, trazidos por Daniel como parte de sua visitação supervisionada. Eles estavam tímidos no começo, inseguros sobre como se relacionar com esta avó que parecia tão diferente da mulher que eles se lembravam, confiante em vez de pedinte de desculpas, ocupada em vez de desesperadamente disponível, respeitada em vez de tolerada. Mas as crianças se adaptam rapidamente, e no final da tarde, estavam me ajudando a organizar atividades para os residentes, deliciando-se em ser úteis a pessoas que genuinamente apreciavam a ajuda deles. Enquanto eu observava Alice lendo pacientemente para Dona Patrícia e Mateus, regando cuidadosamente as plantas do nosso jardim, percebi que eles estavam aprendendo novas lições sobre bondade, sobre o valor das pessoas mais velhas, sobre encontrar significado no serviço aos outros. Vó, Alice disse enquanto se preparavam para ir embora. O papai diz que você ajuda a cuidar das pessoas aqui porque você é muito boa em fazer as pessoas se sentirem melhor. Eu tento, eu disse, ajoelhando-me na altura dela. Todos merecem ser tratados com bondade e respeito, especialmente quando estão passando por momentos difíceis. Ela assentiu solenemente, e eu vi em sua expressão que ela entendia que aquilo era sobre mais do que apenas meu trabalho no asilo. Estávamos falando sobre o tipo de pessoa que ela queria se tornar, o tipo de membro da família que ela queria ser. Enquanto eu observava Daniel ir embora com meus netos, senti algo que não experimentava há anos. Paz com meu passado e excitação com meu futuro. Eu aprendi que a justiça nem sempre se parece com vingança. Às vezes, ela se parece com a recusa em ser diminuída pela crueldade dos outros. Às vezes ela se parece com a reconstrução de si mesma de forma tão completa que as pessoas que a feriram não têm escolha a não ser ver seu valor. Eu não estava mais pedindo o amor ou a aprovação deles. Eu estava oferecendo o meu, livremente e sem condições, para a família que eles estavam escolhendo se tornar. E isso, percebi, era a vitória mais completa de todas.